Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui na companhia de duas mulheres maravilhosas, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever para quem tá aí em casa. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, escovados, curtos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados. Hoje eu estou em pé aqui diante da câmera e visto uma calça marrom e uma blusa laranja. E tem ao meu lado aqui um telão onde vão passar os slides produzidos para a aula da gente, tá certo? Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Ingrid. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Espero que você goste da aula. Ingrid vai tornar essa aula mais acessível a todo mundo que está aí em casa. E, conversando comigo e com vocês aí de casa, eu tenho a professora Adriana Maria. Vamos dar um oi para ela? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como a professora Viviane falou, eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal, eu também vou me autodescrever. Eu visto blusa azul, calça preta, estou sentada por trás de um computador, sou uma mulher de cor parda, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos e vamos seguindo nesta aula, né, desta professora incrível, que trará para a gente um tema bem interessante hoje, né? Então fiquem aí conectados, tá bom? Isso, mandem os seus comentários, as suas dúvidas no chat, a professora Adriana está prontinha para receber, tá certo? E vocês também podem deixar seus comentários lá no nosso canal do YouTube Educa Recife, vai lá na sua playlist do sétimo ano, tem todas as aulas da semana, do mês, do ano disponíveis para vocês lá, tá certo? A nossa aula de hoje é sobre a notícia na TV e no rádio, mais especificamente as mudanças, né, que ocorrem quando a gente tem a adaptabilidade da notícia do meio impresso para os meios digitais, né, para a televisão, para a internet, para o rádio também. Então vamos embora que a gente vai fazer um caminhozinho aí de pensar esse gênero textual. A gente também vem pensando a notícia há bastante tempo já. Então a notícia, relembrando, é um gênero textual jornalístico, né, informativo, que busca informar a população dos fatos mais relevantes de algum contexto social. Então a gente já sabe que a notícia ela não é um texto que vai tentar contar para a gente uma história. Ela vai tentar informar o público leitor de alguma coisa. Então é a reunião de fatos importantes do nosso dia, da nossa vida, tá certo? Ela acontece em formato impresso e também digital, assim como na televisão e no rádio. Então, há uma certa variabilidade das plataformas em que eu consigo acessar a notícia, tá certo? Ela vai aparecer no jornal impresso, ela vai aparecer na televisão, ela vai aparecer no rádio. Mas, recentemente, ela também vai aparecer no podcast, ela também vai aparecer nas redes sociais. Então, a gente tem uma gama de lugares em que a gente pode ter acesso à notícia. Ela tem caráter denotativo. O que isso significa, Vivi? Significa que o texto vai ser apegado àquele significado primeiro ali da palavra, sem muitos usos de metáfora, sem muitos usos imaginativos da linguagem, tá certo? Ele vai ter um caráter mais real daquilo que está escrito. Não explora os possíveis e diversos sentidos das palavras, pois precisa que a informação chegue em todos os leitores da mesma forma. Quando eu for ler uma notícia, essa notícia não pode ser entendida por mim de forma diferente do que ela foi entendida por Ingrid ou do que ela foi entendida pela professora Adriana. Nós três, como público e leitores de um jornal ou telespectador, né, de um jornal que passa na TV, a gente precisa, ao final da leitura ou de assistir uma notícia, uma reportagem, a gente precisa ter entendido exatamente a mesma coisa. Então, a notícia ela não é um texto que permite plurissignificados, certo? Simbora. A notícia, ela busca sempre a imparcialidade e muito se fala sobre a imparcialidade. Será que ela é imparcial de verdade, né? Será que não tem ali um ponto de vista ou questões ideológicas que é do meio de comunicação na qual a notícia se veicula? Será que o jornalista não pode dar a sua opinião? Bom, existem sempre questionamentos com relação a isso, mas a gente sempre diz que visa-se, é importante que a notícia seja imparcial, tá certo? Porque aí a gente não consegue
questionar as fontes, a gente não questiona a produção da notícia, a gente não questiona o meio de comunicação ao qual ela foi veiculada também. Então, embora seja difícil comprovar a imparcialidade, ela é desejável, tá certo? E é o que se espera de um texto de notícia. Com isso, as impressões pessoais dos jornalistas não podem ser passadas dentro da notícia. As impressões dos jornalistas podem ser passadas quando a gente tem uma reportagem, que é um outro tipo de texto, que exige uma pesquisa maior. A notícia é simplesmente a descrição, junto com uma narração, de um fato que aconteceu hoje. Então, eu não posso imprimir, eu como jornalista, né, e redator daquele texto, eu não posso imprimir o meu juízo de valor. Então, vamos supor, está em época de Copa do Mundo, né, professora Adriana? E aí dois times jogam, um time ganhou, o outro perdeu. Aí eu não gostei disso. Eu vou noticiar como essa notícia, esse fato? Dando as minhas impressões, mostrando para quem eu estava torcendo? Não. A imparcialidade se dá aí, no momento em que eu simplesmente relato aquilo que aconteceu, sem dizer se eu gosto ou não daquilo que aconteceu. Tá certo? Contudo, nem sempre a notícia aparecerá em fontes escritas, e é aí que entra a nossa aqui dualidade e relação diferente com a notícia, né? É o caso da televisão e é o caso do rádio também, né? O rádio ele foi inventado lá no século XIX, em 1896, e foi desenvolvido como forma de comunicação no período de guerra, né? Então o rádio ele tinha já essa intenção de transferir, né, de passar comunicação. Então, embora tenha surgido nesse período de guerras, em que a comunicação era crucial para entender estratégias bélicas e políticas, né, com o tempo e com o seu uso, o rádio se transformou numa grande fonte de comunicação dos mais diversos assuntos, não apenas com o interesse para a guerra, necessariamente, mas de forma difusa e espalhada e globalizada, e se tornou uma fonte de comunicação muito rápida para a época, muito instantânea, né? Se a gente parar para pensar que o único meio de comunicação até então mais forte era justamente o jornal impresso. Então, com o advento do rádio, a notícia ela ganha uma força de propagação muito veloz, né? Em termos de velocidade. E a gente sabe que com o desenvolvimento da tecnologia, isso se tornou ainda mais potente, né? A gente tem a internet que não deixa nada passar. Para entender um pouquinho das adaptações entre a notícia circulando no meio impresso e no meio digital, seja ele no rádio, seja ele na televisão, a gente vai assistir um resuminho da notícia veiculada na televisão e quais são as principais características, qual é o seu comportamento, tá certo? Simbora! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar um gênero chamado notícia. Mas a gente vai ver a notícia só direcionada para rádio e TV, não é legal? Como que você tem se informado das coisas que estão acontecendo? É pelo jornal? É pela TV? Pela internet? Num blog de notícias? Qual dessas maneiras você tem usado para se informar? É muito importante acompanhar o que está acontecendo no país, no mundo, na cidade, para a gente ter uma opinião sobre aquilo, né? E conseguir conversar sobre aquele assunto ou até mesmo conseguir achar uma solução para um problema que pode estar acontecendo. Quando a gente lê uma notícia no jornal, é o escritor que vai passar para a gente uma informação através da sua escrita. Mas na TV, essa informação é passada através da fala. Quem passa essa informação, normalmente, é o âncora e o repórter. O âncora é quem apresenta o jornal, quem organiza o programa para a gente entender melhor o que está acontecendo. E o repórter é quem faz as matérias, as entrevistas e tudo que tiver na reportagem. Com certeza, você já viu algum exemplo de uma notícia nessa configuração. Normalmente, o âncora está sentado ou de pé e atrás dele tem uma tela. Lá aparecem algumas imagens, inclusive o repórter. E quando esses profissionais vão falar alguma coisa, eles usam a forma padrão mais formal da língua. Vamos ver uma notícia que saiu no início de 2020. A China vai inaugurar nos próximos dias 2 novos hospitais para conter o avanço do coronavírus no país. No rádio, essas informações são passadas da mesma maneira, com uma linguagem formal. Também tem o âncora, ou a âncora, e o repórter, ou a repórter. Como você daria essa mesma notícia a um amigo seu na escola?
Você provavelmente usaria uma linguagem mais informal. Nossa, Caio, você viu que vai ter 2 novos hospitais na China? É que o vírus está espalhando, né? Não está errado falar assim, mas essa é a maneira que a gente usa para falar com os nossos amigos, colegas, familiares, professores, no nosso dia a dia mesmo. Apesar desse jeito diferente de falar, a notícia tem uma função muito importante para a gente, que é a de passar informação. Assim, fica mais fácil da gente ter opinião sobre as coisas. Para isso, a notícia tem que mostrar os fatos de forma imparcial. Isso significa que o jornalista tem que evitar dar a opinião dele sobre o assunto que ele está falando, para você ver o que está acontecendo e tentar chegar numa conclusão sozinho, com as informações que você tem. Claro que é importante a gente saber a opinião das pessoas sobre o assunto, mas a notícia precisa passar a informação de forma imparcial. Ser imparcial não é uma coisa tão fácil de se fazer. Então, isso nem sempre vai acontecer nas notícias, mas é o ideal. Isso acontece porque a linguagem é a maneira que a gente se expressa. Ela sempre vai mostrar um pouquinho sobre o que a gente pensa. A altura da nossa voz, a escolha das palavras, o gesto que a gente faz, tudo isso é linguagem. Então, como que a gente deixa a linguagem da notícia o mais neutra possível? Tem algumas maneiras de deixar a nossa linguagem um pouquinho mais imparcial. Uma delas é ajustar a nossa entonação. Entonação é como a nossa voz varia de acordo com a ênfase que a gente quer dar a certas frases. Vamos fingir, por exemplo, que eu quero contar para um amigo que eu quero muito um cachorrinho, mas eu moro em um apartamento, por isso eu não posso ter um. Eu provavelmente vou falar: "Ah, eu queria tanto um cachorrinho, mas eu não posso ter um porque eu moro em apartamento, mas ele é tão fofinho." Essa é uma maneira de passar uma informação numa conversa espontânea. Se fosse uma notícia, eu falaria assim: "Criança quer muito cachorro, mas não pode tê-lo pois está em apartamento, e lá ele não será muito feliz." Assim, o foco principal do que eu estou falando vai ser na notícia, e não na minha emoção em relação a ela. Acabou? Voltei. Então, a gente pode ver vários pontos importantes com relação à mudança do que a gente tem na notícia impressa e na notícia no formato digital, ou seja, na TV, no rádio. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Estou aqui, né? E aí, as mudanças que podem acontecer. Uma dessas mudanças principais é a presença do âncora. Na televisão, a gente tem um mediador da notícia, né? Na televisão e também no rádio. Então, é esse âncora que está ali na bancada do jornal que vai conduzir o nosso passeio entre as notícias e também o nosso contato entre os repórteres, que são os indivíduos que estão na rua fazendo as matérias, fazendo a cobertura de algum evento, etc. Como o vídeo falou também, a notícia busca sempre essa imparcialidade, que embora em alguns momentos seja utópica, porque é material humano e a gente sempre tem alguma opinião sobre alguma coisa, né? Ela é extremamente desejável, tá? Então é necessário fazer um trabalho aí, que é um trabalho consciente de entonação de voz, de escolha vocabular, para que as suas impressões não sejam externadas no texto, seja ele em um texto escrito ou seja na oralidade, dando juízo de valor ao fato. Outro ponto importante que o vídeo mostra pra gente é a formalidade das palavras, ou seja, o jeito como eu escolho transmitir a informação. É claro que numa notícia, num ambiente digital formal, em que eu estou ali me comunicando com milhares e milhões de pessoas, eu não posso usar gírias, eu não posso usar expressões que eu uso com os meus amigos, com os meus colegas de escola, com os meus pais, com as pessoas mais próximas a mim. Então, eu preciso atentar para um uso que a gente chama de correto, né, da linguagem, ou seja, um uso ortográfico desejável, levando em consideração toda a regência correta, toda a concordância verbal e nominal, né, todos os plurais possíveis e assim sucessivamente, tá certo? Mas vamos tentar reconhecer essas características da notícia que a gente viu, especialmente entonação de voz, né, organização do texto, em uma notícia que foi veiculada na televisão, tá certo? A gente vai assistir a uma notícia e aí a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a entonação de voz, sobre o que tem nessa notícia, que é um elemento diferente do que tem na notícia impressa. Bora lá!
Apreciar uma obra é arte. Arte de observar, interpretar, dimensionar um tempo, uma pessoa ou um cenário. Essa é a parte que todos podem perceber no dia a dia. Pelos corredores da Assembleia Legislativa, nos gabinetes, sempre tem uma peça de um artista local ou internacional. O que as pessoas não têm ideia é o zelo que uma obra de arte exige. Afinal, se não cuidar, o material pode necessitar de restauração ou até ser perdido. Sensível a tudo isso é que a Gerência Cultural promove, em parceria com a Escola do Legislativo, um curso de preservação do acervo. São 40 horas de atividades práticas oferecidas para os servidores. A iniciativa tem resultado positivo para a Assembleia. Com conhecimento técnico, os profissionais vão gerar economia financeira ao Parlamento catarinense. Isso com método preventivo. Economiza porque se a obra não precisar chegar no ponto de restauro, está sendo economizado um bom recurso. Com pouco mais de 20 anos de existência, a Gerência Cultural conta com um acervo de cerca de 450 obras de arte. São artistas locais e até internacionais que possuem peças espalhadas pelos espaços do Parlamento. Algumas são centenárias, como essa que embeleza o gabinete da presidência. A imagem remonta à Constituinte de 1891 e foi produzida por Galdino Gutmann Bicho. Vitor trabalha na Gerência Cultural. Ele sabe que essa é a oportunidade de melhorar ainda mais o serviço prestado pelo setor. O curso promove uma reflexão sobre a importância de preservar e, para ele, foi uma forma de conhecer melhor cada artista que se eterniza na Assembleia Legislativa. A gente fez uma pesquisa histórica, cada um fez sobre a sua obra, o seu artista, falando da iconografia, da iconologia da peça, e foi muito importante, então, para entrar mais na obra, né? A formação também abriu oportunidade para outros interessados. Lucas é do Tribunal de Contas do Estado. A instituição também possui obras e não conta com um espaço específico para a preservação. Para ele, é a oportunidade de observar as peças do Tribunal de Contas com um olhar mais clínico. Para mim foi um mundo novo entrar aqui, né? Acredito que saio depois desse curso aqui com uma outra visão, com outro cuidado, e com certeza as obras vão estar em boas mãos a partir de agora. E se depender das 40 horas de formação, os profissionais acostumados com o burocrático vão estar mais sensíveis ao manuseio com as obras de arte. Aqui aprenderam que o uso de equipamentos de proteção como luvas, máscaras, óculos e até jaleco preservam a saúde deles e evitam que micro-organismos possam contaminar as peças. É na delicadeza da conservação que permite essas histórias escondidas por trás de cada peça ganhar vida por gerações. À medida que você tem informação e é educado para isso, você transforma todo o ambiente em que você está. Eles vão passar isso para adiante. Ao passar isso para outras pessoas, estamos mudando toda uma realidade e a cultura está tendo mais valor. Pois é, vocês viram, esse aqui é um exemplo claro de como uma notícia funciona em um telejornal, né? Por exemplo, quando a notícia é vinculada na televisão. Então aqui a gente já pode discutir algumas diferenças e algumas coisas que a gente percebeu a partir dessa notícia. A primeira delas é a entonação que aquele primeiro vídeo mostrou pra gente. Então a gente tem a entonação do repórter, que é a pessoa que fez a reportagem, né? Num tom ali perene, ou seja, num monotom. Ele não tem oscilações muito graves de emoção. Isso faz com que a história seja contada de forma plena, né? De forma coesa, tá certo? Sem demonstrações excessivas de alegria ou de tristeza. Isso para quem está recebendo é importante, tá certo? O que mais que a gente tem diferença? A gente tem uma notícia sendo contada com o auxílio constante de imagens. Então, é um processo de restauração de obras de arte na Assembleia Legislativa. Então, a gente tem, ao mesmo tempo em que eu vou contando a história de como esse curso está acontecendo, quem são as pessoas envolvidas nesse processo, eu também tenho como auxiliador as imagens desse processo. Então, eu tenho lá os alunos, historiadores, né, e pessoas que trabalham com restauração de arte, trabalhando
simultaneamente enquanto eu estou contando a história. Então, isso auxilia, é um recurso visual que auxilia na contação dessa notícia, na narração, na descrição e na passagem de informações. Qual é um outro recurso que eu também tenho aqui? Eu também tenho as entrevistas. As entrevistas que num texto escrito podem ser feitas também, claro, e são transcritas usando o discurso direto, a gente já viu também isso várias vezes, que é quando a gente copia e transcreve exatamente aquilo que foi dito pela pessoa, sem nenhuma alteração, seja ortográfica, seja, sabe? A gente só não tem nessa transcrição a manutenção do tom de voz, dos gestos, né, do movimento corporal. Mas a entrevista transcrita, ela tem palavra por palavra aquilo que foi dito. Já nesse vídeo que a gente assistiu, nessa notícia em formato de vídeo, a gente tem a entrevista sendo feita com a pessoa. Então a gente consegue observar trejeitos, maneirismos, né? Os gestos da pessoa ali, se ela está feliz. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas entrevistadas estavam usando máscara, então por isso o tom de voz fica abaixo. Então, a gente entende todo o contexto de circulação em que aquela notícia foi produzida, que é um envolvimento a mais que, às vezes, a notícia impressa não consegue fazer com que a gente tenha acesso. Tá certo? Isso aqui são as coisas que a gente percebeu durante a notícia, né? Durante a exibição do vídeo. O que mais? A gente tem a narração e a organização da importância da restauração das obras. Isso aí já é o tema específico da notícia. Então, toda notícia, seja ela vinculada à televisão, ao rádio, ou ao jornal impresso, ou ao jornal digital, a gente tem uma temática sendo construída ali, sendo explicitada e sendo informada. Então, a gente precisa, quando a gente lê uma notícia, além de observar todos esses outros fatores de que eu estava falando, né? Entonação, cobertura visual do espaço, as entrevistas, todo o contexto, a gente precisa se ater especificamente ao tema. Então, sobre o que é a minha notícia. E fazer esse reconhecimento é importante para que eu consiga depois reorganizar as informações principais dentro desse texto, tá? Informa sobre o curso, duração do curso, onde participar, onde quem são as pessoas envolvidas. A gente teve uma entrevista ali com a professora que era responsável pelo curso. Então, é uma fonte importante de acesso a essas informações, tá? E as informações sobre as obras, né? Além de fazer uma entrevista e uma curadoria com as pessoas, né? O ponto de vista delas, eu também tenho a exibição das obras. E, de repente, uma pessoa que mora perto, que vive perto desse lugar, que tem essas obras disponíveis, pode se interessar em querer ir lá, visitar, entender o curso, de repente até fazer o curso. Então, a partir desse recurso visual, a exibição de cada uma das obras, eu consigo também gerar interesse, tá certo? Do meu público leitor. E como a gente, dentro de casa, da nossa escola, consegue construir uma notícia? Vamos pensar no passo a passo? Para construir uma notícia, o jornalista ou redator deve seguir alguns passos. O primeiro deles é com relação à temática. Eu preciso escolher qual assunto vai ser abordado na minha notícia. Ele é relevante para a sociedade? Ele terá um debate social interessante? Eu vou fazer com que as pessoas dessa comunidade se engajem nesse tema? Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, você muito provavelmente tem um tema bastante importante e relevante para se fazer uma notícia. Segundo passo, o jornalista ou redator da notícia precisa pesquisar sobre o tema que será apresentado na notícia. Imagine que você precisa noticiar um prêmio de astronomia, por exemplo. Seria interessante fazer um paralelo entre os antigos vencedores, seus feitos, repercussões, qual é a história da astronomia, qual é a história da astronomia com o nosso país, né? Se a gente tem grandes representantes do tema, etc. Então, para fazer uma notícia, seja lá de que tema for, especialmente uma reportagem, né, que é um texto mais longo e mais extenso, com mais pesquisa, a gente pode fazer esse passo aí de pesquisa e investigação. Em seguida, o jornalista ou redator precisa pensar no público-alvo, ou seja, em quem lerá a notícia. Quem é que compra o jornal para que ele escreve? Quem é que assiste o jornal que passa na TV? E qual é a faixa etária desse público? Assim eu consigo adaptar a minha mensagem, eu consigo adaptar a escolha vocabular, sempre frisando que é importante que o jornalista se atenha à língua formal,
porque a linguagem informal vai descaracterizar e tirar credibilidade daquela informação, daquela organização ali da tela, certo? Logo em seguida, após feita a pesquisa, o jornalista precisa pensar em um título objetivo. Então, ainda pensando na nossa notícia sobre o Prêmio de Astronomia, um exemplo seria: jovem conquista renomado prêmio inédito de astronomia para o país. Então, eu já estou dizendo que o país não tinha um prêmio de astronomia antes, eu estou dizendo que a pessoa que ganhou é um jovem, muito provavelmente muito inteligente, e que isso é muito importante para o país, tá certo? Já após o título, a gente tem o lead, que precisa aparentar conteúdos adicionais, informações adicionais. O lead vai ser uma parte fundamental da notícia. E é por isso que ele seja muito bem elaborado e também revisado. Aqui, o leitor vai demonstrar interesse em continuar ou não a leitura. Nesses termos, o redator apresenta de maneira precisa as informações em conjunto com os dados dos fatos a serem noticiados. Então, no lead, vai se responder muitas daquelas perguntas que a gente sabe que a notícia se faz: o como, o onde, o porquê, o quando. Então, muitas dessas informações vêm no lead, que é aquele primeiro parágrafo do texto, e também no corpo do texto, né, nas informações que se seguem, tá? Outros recursos podem aparecer na notícia. São elas entrevistas, como a gente viu na notícia da TV, depoimentos, fontes de autoridade, imagens, vídeos e etc. Os meios de circulação podem ser digitais ou impressos, como a gente já viu, e o jornal vai ser responsável pela essa repercussão da notícia, tá certo? É isso, minha gente, a nossa aula está acabando, eu me despeço por aqui, eu vou passar para a professora Adriana para que ela se despeça e eu volto já. Pois é isso, minha gente, ficamos por aqui, a aula foi maravilhosa, assiste novamente lá no YouTube, tá? Recomponha esse conteúdo e até a próxima, pessoal. Um cheiro, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.